queridos discípulos, sejam bem-vindos ao canal Walter JB Oliveira, a mais uma lição do Começando a Vida Cristã. Estou muito empolgado, estou aprendendo bastante através dessas lições, compartilhando com você dos fundamentos da fé. Hoje nós vamos estar falando sobre a quarta lição. Se você perdeu as primeiras, faz primeiro as outras lições e volta para cá para aprender mais com a gente, participando deste grupo de crescimento, desse povo que está crescendo com a palavra de Deus, que está aprendendo mais com o Senhor, ok? Hoje eu tenho um assunto muito bom, eu gosto demais de falar sobre esse tema, é um dos assuntos que mais me empolga, que mais me dá vigor e alegria de falar, que é sobre a Bíblia. Nós iremos passar 2 lições falando sobre a Bíblia. A primeira pergunta a ser respondida nesta lição é: o que é a Bíblia? E na próxima lição, a lição de número 5, nós vamos responder a pergunta: como estudar a Bíblia? Então fique ligado nesses próximos minutinhos que vamos estar juntos, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você já tem a sua Bíblia? Qual é a Bíblia que você usa? Eu vou mostrar aqui a Bíblia que eu estou lendo no momento, certo? Eu procuro sempre ler uma Bíblia após a outra diferente, de diferentes versões, de diferentes estudos. Essa daqui é uma Bíblia que, quando eu entreguei a vida a Jesus, eu comecei a ler e, por não compreender muito bem a Bíblia Thompson, eu comecei a ler outra versão, ok? Depois, agora de muitos anos, eu consegui comprar uma para mim e novamente começar a ler e a estudar esse material que certamente é muito rico e tem muita coisa para a gente aprender nesses comentários, nesses estudos adicionais que ela traz e também com a versão que é a versão contemporânea, ok? Mas a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia nesta lição e na próxima, a lição de número 5. Então, vai ser um momento muito bom sobre as Escrituras. Nós vamos para esta lição, a lição de número 4, o que é a Bíblia. Bíblia, a palavra Bíblia vem do grego, que significa biblios, ok? E no latim, biblion, ok? O significado da tradução é coleção de livros. Você vai ver que nós estamos lidando com uma coleção de vários livros, no total de 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A gente vai ver essa divisão lá na frente de forma mais clara. O texto áureo da nossa lição de hoje é o Salmo 119, versículo de número 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É olhar para as Escrituras como a lâmpada que ilumina as nossas vidas, a luz que ilumina o nosso caminho. Essa é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que é apta para dividir juntas e medulas, espírito e alma, e discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. É o que diz Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Então vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus. Como esse livro fascina tanto as pessoas? Por que ele merece o nosso crédito? Qual é a importância para ele? Como esse livro tem sido chamado por tantas pessoas? Suas doutrinas são santas, seus preceitos são obrigatórios, seus relatos são verídicos, suas doutrinas são imutáveis. Ela contém luz e orienta sobre alimento para sustentar, consolo para animar-te. É o mapa do viajante, é o bordão do peregrino, é a bússola do piloto, é a espada do soldado, é a carta magna do crente. Perguntar para você hoje, meu querido aluno ou aluna, o que é a Bíblia para você? O que ela representa para você? Qual é o poder que ela tem? O livro mais antigo do mundo, simplesmente,
O livro que, apesar de ser mais antigo do mundo, é o mais atual, é o mais contextualizado, o livro que é a verdade tão libertadora, tão transformadora. Nós não estamos falando de um livro que nos traz um conhecimento científico, um conhecimento histórico. Nós estamos falando de um livro que transforma civilizações, que transforma vidas, que restaura a aliança. Um livro que nos leva em direção ao Pai. Nós estamos falando de um livro que traz vida. Este livro não é um livro qualquer. Esse livro é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, o verbo de Deus. Nós estamos falando da Bíblia hoje e hoje nós vamos aprender muito, meu irmão, aqui nesta lição, ok? Vamos entender um pouco a respeito da origem da Bíblia. Falando a respeito da origem da Bíblia. A Bíblia nasceu na mente e no coração de Deus. Ele se revelou, se mostrou e se deu a conhecer através dela. Conhecemos a Deus através daquilo que Ele criou. Olhamos para a natureza, enxergamos Deus. Olhamos para o homem e vemos a imagem e semelhança de Deus. Por mais que hoje vemos uma imagem tão distorcida por causa do pecado. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olhamos para toda a criatura e enxergamos Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem nos poder de nos revelar o seu caráter, os traços do caráter de Deus, caráter comunicável ao homem e aqueles traços incomunicáveis. É através da palavra de Deus que conhecemos o seu agir no meio da história, os milagres que ele realizou, os homens que ele levantou na terra, as obras que ele realizou, tanto no Antigo e no Novo Testamento. É olhando para as Escrituras que vemos que a Escritura ela veio do próprio Deus. Um texto muito precioso para isso é o de 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada pelo próprio Deus. A palavra inspirada quer dizer soprada. O próprio Deus soprou na vida do homem, daquele que estava escrevendo o texto bíblico. Deus exalando, soprando as Escrituras. O vocábulo soprar ou exalar lembra hálito, que pode ser traduzido por espírito. Isso indica que a obra do Espírito Santo dirigindo os escritores, os autores, para escrever cada palavra. É por isso que nós acreditamos na inspiração total das Escrituras, entendeu? De cada palavra dita, cada palavra escrita. Claro que teve as emoções, a participação de cada escritor, mas tudo direcionado, tudo soprado para um propósito específico, para que o nome de Deus viesse ser glorificado, anunciado, pregado sobre a terra, entendeu? Tudo isso inspirado. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos a certeza que, de fato, Deus usou os homens para escrever, mas tudo foi pela sua inspiração, pela sua clareza, pelo mover de Deus na vida do homem, para que ele pudesse ter o entendimento daquilo que ele estava escrevendo, né? É assim que a gente consegue ver essa inspiração. Ela é produção de homens, mas com a produção sobrenatural. Ela é produção de homens, mas com o agir sobrenatural. Então podemos dizer que as escrituras, ela é uma ação sobrenatural na vida de homens, simples, como eu, como você, mas que foram inspirados, movidos pela ação do Espírito Santo. Então toda a origem das Escrituras, ela vem de Deus, ok? O princípio básico da nossa fé é entender que as Escrituras, ela emana do próprio Deus, pela inspiração do Espírito Santo na vida
desses homens que escreveram esse texto tão poderoso que é a Bíblia. Segundo lugar, qual é o propósito das Escrituras? A origem é de Deus. E qual é o propósito dela? Gente, o propósito das Escrituras, isso vai nos falar muito bem o texto lá de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e 17, que diz assim, ó: a palavra de Deus, ela é útil para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para a sua boa obra. Então, você observa que a palavra de Deus, ela tem o propósito de nos ensinar, de nos corrigir, de nos educar, de nos aperfeiçoar, de nos habilitar para que nós possamos ser transformados. É como eu disse no começo, esse livro não é um livro qualquer, um livro que nos traz história, que nos traz coisas científicas, livros que são tão importantes na vida do dia a dia, mas esse livro ele se torna mais importante do que qualquer outro livro, porque ele tem o poder de restaurar casamento. Ele tem poder de dar vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Ele tem poder de trazer cura aos que estão enfermos. Ele tem poder de trazer esperança, de poder trazer vida, despertamento. É o livro mais poderoso da terra. É o livro que dá vida. É a palavra de Deus, meu irmão. E o propósito dessa palavra é corrigir, é repreender, é edificar, é consolar, é trazer o esclarecimento da salvação dos homens, ok? Esse é o propósito da Bíblia, é revelar a salvação que vem através de Cristo Jesus. Até porque, gente, a gente vai ver que a centralidade das Escrituras está em Cristo, está na salvação do homem. Cristo veio para salvar o homem. Então a centralidade das Escrituras está em Cristo, na salvação do perdido. De Gênesis a Apocalipse, tudo vai trazer a revelação do Cristo, do Messias, o ungido de Deus, para salvar o perdido. Ok? Em terceiro lugar, nós podemos conhecer a Bíblia. E aí nós vamos falar um pouco da sua divisão. Ora, a Bíblia ela é dividida em 5 assuntos principais. Isso você precisa compreender quais são esses 5 assuntos principais que vocês encontram desde Gênesis até Apocalipse. Ela começa contando a respeito do assunto, dos primeiros assuntos, que é a criação. Ela primeiro fala da criação, dando sequência à história de Israel. Aí a história de Israel vai desde Gênesis capítulo 12 até Malaquias. E quando você vê no Novo Testamento, você vê a vida e a obra de Cristo, até de Mateus até Atos. E de Atos você começa a ver a história e a doutrina da igreja, que vai até Apocalipse. Apocalipse capítulo 4 em diante, você vê a consumação. Então você observa que são 5 histórias, 5 assuntos importantes nas Escrituras. A criação, a história de Israel, a vida e a obra de Cristo, a história da igreja e a doutrina da igreja e a consumação de todas as coisas. Esses são 5 assuntos importantes, os assuntos abordados nas Escrituras, ok? E aí você divide as Escrituras entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Como eu falei, são 66 livros. Gente, como esse livro ele é tão importante, olha só, ele foi escrito por muitos séculos, certo? Veja só, veja 4 séculos aí de história, ok? Mas vamos dizer aí 2 séculos quando ele foi escrito. Ele foi dividido entre mais de 40 escritores, em épocas diferentes, entre pessoas que não se conheceram, viveram em momentos diferentes da história, e que escreveram sobre um mesmo tema, sobre a salvação do homem, sobre a ação de Deus na terra.
mais de 40 escritores escrevendo sobre o mesmo tema, para depois ser juntado todos esses livros em um só, trazendo concordância um com o outro. Isso só pode acontecer pela inspiração divina da palavra de Deus. E aí você vê a divisão que tem no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, como eu disse, são 39. Você pode ver aqui nesse slide, vou deixar esse slide aqui nesse momento para você conferir esses livros que tem no Antigo Testamento. Você vai ver a divisão. Primeiro, vem o Pentateuco com 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, certo? Aí depois desses 5 livros do Pentateuco, vem os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, aí vem Esdras, Neemias e Esther. Aí depois vem os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiásticos e Cânticos dos Cânticos ou Cantares, ok? Depois vem os profetas maiores, que são 5 também, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E depois vem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses 39 livros, eles foram escritos no hebraico, ok? Que era a língua oficial daquela época. Sendo que algumas passagens, como de Gênesis, que é no caso capítulo 10, versículo 22, Daniel capítulo 2, Esdras capítulo 7 e Jeremias capítulo 10, versículo 1, alguns textos foram escritos no aramaico, ok? Mas todo o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Aí nós vemos aí o Novo Testamento. Novo Testamento que foi escrito no grego, que era o grego koiné, o grego popular, ok? Daquela época. E aí você vai ver nos primeiros livros do Novo Testamento, 4 livros, chamados Evangelhos. 3 são evangelhos sinóticos, que são de Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos quer dizer semelhantes. Você vai observar na sua leitura como os livros de Mateus, Marcos e Lucas, eles são semelhantes às histórias que tem um no outro, ok? Por isso são chamados de sinóticos, que quer dizer semelhantes. Cada um direcionado para um público-alvo. Foi escrito dessa forma. Veja bem, quando você olha a linguagem que Mateus escreveu esse evangelho, ele escreveu para alcançar os judeus. É por isso que ele vai usar uma linguagem específica para o entendimento dos judeus. Quando você vê Marcos, ele escreveu para os romanos, ok? É por isso que ele não vai falar sobre sobre genealogia, não vai contar muitas parábolas. Por quê? Porque os romanos queriam ver era a atividade, era a ação. É por isso que o Evangelho segundo Marcos vai ser um evangelho que vai falar sobre os milagres, sobre as ações de Jesus. Já o evangelista Lucas, que era o doutor Lucas, ele vai escrever para os gregos. Por isso que ele vai falar com tanta sabedoria, com tanta propriedade. Ele vai pesquisar tudo, organizar tudo aquilo como um bom historiador para lançar aquela mensagem aos homens mais inteligentes da época, que eram ali os gregos. E aí, diferentemente desses 3, João, ele vai escrever um evangelho mais universal, que vai falar mais sobre o amor de Deus, entendeu? Você vai ver que vai seguir uma outra sequência, que é o evangelho de João. Depois do evangelho de João vem o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, contando a história da igreja. Okay? Depois do livro de Atos, vem as cartas paulinas. Paulo escreveu 13 cartas. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Depois vem as cartas gerais, que são Hebreus,
Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. E por fim, o livro profético, que é o livro da revelação, que é o livro de Apocalipse. Então, todo esse conhecimento para revelar a Cristo, para revelar a Deus. Jesus ele falou em Mateus capítulo 22, versículo de número 29. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, o povo é destruído porque falta conhecimento. Foi isso que foi dito lá no profeta Oséias. Erramos por não conhecer a Bíblia e nem o poder que nela há. Esse livro não é um livro qualquer que vai te ensinar sobre história. Esse livro é um livro que vai te falar sobre a vida de Deus. Vai falar sobre salvação, sobre como você ser transformado, ser liberto, ser curado, ser sarado. Esse livro é o maior livro do mundo. Esse livro, meu irmão, é o livro que te traz a vida eterna. Conhecendo as Escrituras e conhecendo o poder de Deus. Então isso aqui foi apenas um panorama, uma visão muito simplista das Escrituras, só para que você possa entender a amplitude das Escrituras, como ela foi escrita, qual é o propósito dela, a sua divisão, tudo isso para despertar em você uma vontade de conhecer ela, de ler ela, de estudar ela. Próxima lição, eu vou falar justamente como estudar a Bíblia, ok? Mas antes disso, vamos para o nosso momento de revisão da nossa aula de hoje. Hoje você aprendeu que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo lugar, a Bíblia é a revelação da vontade de Deus. A Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é inerrante, é infalível, ela é imutável. Ela foi feita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Cada palavra, cada tema, cada assunto foi inspirado pelo Espírito Santo e não possui erros. Ok? Quinto lugar, a Bíblia leva o pecador à salvação e o afasta do pecado. Sexto lugar, a Bíblia é composta por 66 livros, dividido por Antigo e Novo Testamento. Então eu quero desafiar você a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, ok? Se apegue a ela. Se você ainda não começou a ler a Bíblia, comece a partir de hoje, ok? Pastor, eu devo começar a ler por onde? Vamos fazer o seguinte, comece a ler pelo Evangelho de Mateus, pelo Novo Testamento, a partir do capítulo 1. Vá seguindo a sua leitura. Próxima lição, eu vou te dar ferramentas de como você ler, de como você estudar as Escrituras. Mas não perca tempo. Leia esse livro, viva essa verdade e certamente a sua vida vai ser cada vez mais transformada por ela. Ok? Guarda toda esta lição aqui no seu coração e que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.